Bom dia, boa tarde e muito boa noite, senhores aventureiros. Sejam muito bem-vindos à Taverna do Arcano. Eu sou o Barcelos Taverneiro e hoje falarei sobre uma das classes mais importantes e mais odiadas do RPG, que é o Ladino. Então, sem mais delongas, pegue seus papéis, separe suas armas e vamos direto para a aventura. No meio dessa gama de classes que o RPG tem, a classe mais odiada, no meio de todos, é o Ladino. Mas por que as pessoas odeiam mais o Ladino do que qualquer uma? Bandido bom é bandido morto! Porque as pessoas jogam mal de Ladino. Todo mundo que joga de Ladino, pelo menos grande parte, ou acaba fazendo merda, ou acaba roubando o próprio grupo. Isso acaba sendo algo muito prejudicial e eu, particularmente, no fundo do meu âmago, também odeio grande parte dessa galera que joga de Ladino. E então vamos desenrolar no decorrer desse vídeo inteiro e destrinchar o máximo possível do como você deve jogar de Ladino e o que é em si um Ladino. Em primeiro passo, você tem que entender que o Ladino não é um ladrão. Foi muito controverso isso que eu falei? Foi. Mas o que eu quero dizer é que por você estar usando a classe Ladino, necessariamente você não precisa roubar qualquer tipo de pessoa. Você pode fazer a interpretação que você quiser. Por exemplo, essa coisa que eu acabei de falar de você roubar o próprio grupo. Eu quero saber quem você já viu que roubou a própria facção e ficou vivo. Você não vai saber exatamente quem fez isso, porque não tem como. Se eu estou jogando com o meu monge lá que dá 15 bilhões de dano a cada minuto, a cada turno, e uma figura me rouba, mesmo eu não me importando com isso, eu vou explodir esse cara com um soco. É só essa a única noção que você tem que ter. Então, quando você for jogar de Ladino, saiba muito bem de onde você vai sair com ele, do que você vai fazer com ele. Por quê? Existem várias histórias diferentes para você fazer o seu Ladino. Você pode fazer, por exemplo, você pode fazer esse Ladino que rouba todo mundo. Não tem nenhum problema com isso, a menos que jogue comigo. Porque aí você vai ter um problema muito sério. Ou você morre no jogo, ou morre na vida real na minha frente. Como? Não preciso justificar meus meios. Mas você pode criar, por exemplo, um personagem que no começo ele pode realmente ter sido alguém que saiu da sarjeta e por isso que ele rouba todo mundo. Ou você pode fazer um personagem que tenha um ideal. Por exemplo, a gente for analisar o contexto todo da história, você vai ver que o Robin Hood, ele é um ladino. Ele é um ladino, porém ele tem um ideal muito forte. Ele tira 2 ricos e distribui para os pobres. Você não vai ver o Robin Hood, por exemplo, roubando um dos seus para a riqueza própria. Um ladino também que você pode pôr no meio disso, que seja de uma interpretação diferente, por exemplo, é o Indiana Jones. O Indiana Jones, na verdade, é como se fosse um pistoleiro, baseado nessa classe ladino, que é um explorador. A missão dele é em dungeon, ele tem as mesmas funções de ter aquela destreza toda, de rastrear, ele tem a função de abrir fechaduras, ele tem a função de desarmar armadilhas, tudo isso. Mas o ideal dele é o quê? Explorar cavernas e conseguir tesouros. Você não vai ver o Indiana Jones, por exemplo, fazendo as atrocidades que eu falei no começo, que Ladino bom é Ladino morto por conta daquilo tudo. Ele morreu! Yeah! Então, no meio disso, você pode destrinchar vários. Por exemplo, uma figura que você pode pegar nesse contexto também e pôr é o Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes, ele tem aquela figura toda de Ladino. Ele é furtivo, ele usa aquela furtividade toda, ele tem uma destreza descomunal, a inteligência dele é altíssima, o cara, ele é espião, ele usa diversos tipos de apetrechos especiais que um Ladino usaria, ele até mesmo se disfarça para entrar em certos contextos, e numa briga ele sempre vai priorizar ficar na backline, ele vai ficar na linha de trás, sempre fazendo isso. Caso chegue perto, você vai ver que ele não usa força bruta. É exatamente a inteligência que prevalece ali, a inteligência e a sabedoria, porque ele bate exatamente no ponto certo. Ele sabe o que ele está fazendo. Isso, no caso, é uma interpretação de um ladino. E você pode, por exemplo, também fugir para outros aspectos. Você pode pegar, por exemplo, uma profissão que você faz e usar ela a favor disso. Um dos livros que eu estava lendo esses dias disse de um cara que limpava chaminés e tal, que trabalhava com armadura, com fechaduras, e ele acaba tendo uma perícia mais elevada naquilo, acaba se juntando a um grupo
e ele faz parte daquilo como um ladino. A missão dele em si não é roubar as pessoas e enriquecer a si próprio, é pegar os espólios para si e ficar rico. Então, por exemplo, se eles foram numa missão, ele vai querer o espólio para ele, mas a perícia dele é exatamente a mesma de um ladino: destrancar portas, desarmar armadilhas, ser furtivo, ter uma destreza alta. Uma coisa muito importante que você tem que entender também é que o ladino, ele tem que ter uma destreza alta, o que faz ele acertar de longe. Então, por exemplo, o Robin Hood usa arco e flecha por quê? Porque ele é frágil. Ele tem um D6 de vida, que geralmente é a vida que um ladino utiliza, né? Então ele vai priorizar ataques de longe, ataques com dardos, adagas de arremesso. Ele vai priorizar flechas, até porque em diversos sistemas há se dar bônus de dano a mais a quem é ladino e dá em furtividade para bater. Tem sistemas, por exemplo, que por você estar furtivo, a cada 3 níveis você ganha um D6 a mais de dano. Então, por exemplo, se você está no nível 9, você vai dar 1, 3, 6, 9... Você vai dar 4 D6 de dano, mais o dano da arma a mais por você estar furtivo, que é uma coisa bem alta. Você pode considerar também diversas outras figuras como ladinos. Então, por exemplo, aquela famosa frase, né? Bandido de colarinho branco, aqui no tipo de ladino, que vai manipular todo mundo com carisma. Ele vai conseguir tudo que ele quer na base do carisma. As pessoas vão pensar que ele é o rei do camarote. O cara, na verdade, é um charlatão. Nada mais é do que uma interpretação absurda que o cara está fazendo, justamente para ele conseguir se infiltrar na realeza e conseguir o que ele quer da maneira certa, evitando o máximo possível de combate. Como eu disse, o ladino tem pouca vida. Assim como o mago, ele tem que ficar sempre na parte de trás para evitar que o máximo possível aconteça com ele. Então, o ladino ele vai priorizar o carisma acima de tudo. Ele vai precisar, por exemplo, certos testes de carisma, ele vai priorizar muito mais do que um combate. Então ele vai querer ganhar as coisas na lábia. Por exemplo, se a gente tem um mercenário que vai atacar o grupo, ele pode, por exemplo, utilizar o seu carisma para trocar favores. Ah, por que você, ao invés de fazer isso conosco, a gente troca um favor? Eu tenho um mapa de tal coisa, até porque falar do mapa de tal coisa pode não funcionar muito bem porque os caras estão roubando de você. Porém, a grande diferença é que você tendo lábia suficiente, você pode dizer que lá dentro há cavernas, nesse mapa, né, que ninguém nunca foi, somente você. E que você precisa de mais gente para ir lá e que se eles te ajudassem, você daria parte do tesouro. Uma mentira enorme, você vai acabar matando eles no meio disso, mas é só para você sair dessa situação toda. A força pro ladino ele vai ser utilizado justamente para escalar muros, para correr, para usar, né? O ladino geralmente ele vai roubar coisas, então ele precisa de uma força um pouquinho elevada para conseguir carregar muitos itens. A destreza, por outro lado, vai ser justamente para se equilibrar, fazer testes de acrobacia. Você cair de uma altura muito alta e você quer reduzir o dano à metade, você vai fazer um teste de destreza, justamente para reduzir esse dano, talvez até mesmo a metade. A destreza é muito importante, porque se o mago jogar uma Fireball em você e tu tem uma destreza alta, for ladino, você pode ignorar a metade do dano dessa Fireball justamente usando uma jogada de destreza. 6d6 de dano pela metade é uma redução absurda. A sabedoria justamente serve para que você tenha uma noção básica e perceptiva do que é o mundo. Então, por exemplo, se um certo camarada ele entra na taverna, vai estar um monte de idiota com você na mesa. Muita gente que não vai nem saber quem é aquele cara. Mas pela sabedoria você pode notar que o olhar dele é diferente. Talvez o cara queira explodir a taverna ali e ninguém notou, mas você notou. Talvez aquele cara queira entregar uma missão muito interessante para vocês, ninguém notou, mas você notou. A inteligência, por outro lado, vai permitir que você fale melhor, que você tenha uma desenvoltura melhor com os idiomas e que você consiga sair mais das situações. Por exemplo, se você for um ladino, como eu disse, de colarinho branco, tipo essa galera que tá lá em Brasília que não faz nada a não ser roubar a gente e que todo ano as mesmas pessoas botam ele lá dentro porque o cara com inteligência alta de falar bonitinho, dar bons argumentos e ter um carisma elevado, ele consegue convencer. Então, por exemplo, você com um ladino, e seja nesse perfil de colarinho branco, queira interpretar um diplomata, você pode interpretar um diplomata. Você vai chegar no meio da corte, quem vai contrariar você, você fala bem. Você passa nos testes requeridos de carisma, o pessoal confia em você e você é excepcional, você é poliglota. As pessoas, ainda mais na era medieval, priorizam muito isso. A gente está falando numa época, galera, que o pessoal ou capinava
ou ia pra guerra, no meio do que a gente tá falando, ou vai partir pras aventuras. Então, assim, você falar 4 línguas, ter 18, né, de inteligência pra falar 4 línguas, cara, é uma coisa extremamente alta. Nem muitos magos não têm isso, mas, tipo assim, foi só um mero exemplo que eu utilizei aqui para que não fuja desse nicho. A constituição é pro ladino evitar morrer, por exemplo, com sangramento, evitar morrer com tudo que inflige a saúde dele. Então, digamos, se ele sofre uma flechada e essa flecha estava envenenada, ele passa numa jogada de proteção pela constituição e ele não vai morrer com essa flechada, quer dizer, com o veneno da flechada. A flecha pode até morrer, mas com veneno não. Ele bebe alguma coisa, tipo um vinho, por exemplo, ele pode evitar a morte com isso também. A gente tem aquele caso, por exemplo, do Joffrey, que morreu, né, com o Tyrion lá em Game of Thrones. Por que ele morreu? Uma, porque o veneno também era um pouquinho potente. A outra, porque o Joffrey não tinha constituição nenhuma. Talvez se ele tivesse uma constituição elevada, poderia estar mais ou menos vivo, tipo o Khal Drogo no começo da temporada. O carisma, como eu disse, ele vai servir justamente para convencer as pessoas. Você não é que você seja bonito com o carisma, mas as pessoas facilmente se identificam com sua aparência. Você passa a confiança, você passa essa responsabilidade e até mesmo uma inteligência, né, com base no seu carisma, interpretando aquilo, muito mais elevadas que as outras pessoas. Quantas pessoas estão fazendo palestras e muitas das vezes não sabem de nada, são pessoas leigas e mentem com carisma, utilizam dados que não existem, falam números que não existem, lugares que não existem, e as pessoas acabam sendo convencidas com aquilo. Aquilo, além de ser um ato de pilantragem que o ladino ele vai ter, é um ato que, tipo, poucas pessoas fazem porque elas não passam essa confiança. O ladino tem que transpassar esse tipo de confiança. No meio dessa história toda, para você criar um background para o seu ladino, você vai explorar o que aconteceu no decorrer da vida dele. Você pode pegar desde alguém que cresceu na realeza e por algum motivo saiu desse nicho, desde alguém que cresceu nas cidades roubando carteiras, sei lá, como eu disse, peritos. Gente que está naquela área e acaba saindo dela para fazer um serviço extra. Não um serviço de roubar, mas com um ideal por trás. Caçar tesouros, espionar alguém, ser furtivo ao atacar por alguma missão. Isso tudo faz parte do trabalho de um ladino. Não se iludam nunca que ladino ele prioriza roubar os outros. O ladino ele não prioriza fazer isso. Até porque pro ladino fazer isso, cara, é pedir muito pra morrer. É pedir muito. O ladino ele não tem uma classe de armadura alta. Ele pode ser auge, mas ele não tem uma classe de armadura alta. Muito menos uma vida alta. Se eu tô jogando de monge e eu dou um soco nesse cara, ele tá morto. Se eu tô jogando de bárbaro, cara, com machado eu corto o maluco em 2. Então, assim, interpreta o máximo possível. Se você fosse um ladino, você roubaria um amigo seu? Todo mundo armado ali. Um mago que a qualquer momento pode jogar uma fireball e você morrer. Você roubaria esse cara? Eu acharia muito melhor não roubar. Então eu acho bom a gente começar a jogar com esse meio, explorar bastante as classes, justamente para não ficar esse preconceito de que ladino bom é ladino morto. Porque isso só surgiu porque as pessoas jogam mal de ladino. Convenhamos. Uma coisa muito importante que a gente tem que focar também são itens voltados para o ladino. Então, por exemplo, o ladino ele tem que ter sempre aquele kit de ladinagem, que são gazuas, um kit que seja para cordas, um outro pode ser, sei lá, o que é que seja, um pé de cabra, mas ele tem itens a mais que podem ser negociados com o seu mestre. Então, por exemplo, ele pode usar uma capa mais grossa para carregar mais peso, ele pode usar sapatos que permitem que não faça barulho em determinados tipos de ambiente, ele pode utilizar também algum item mágico que possa fazer com que ele fique com uma aparência, tipo o Doppelganger, sabe, a mística que vai trocando os vários personagens, tem esse tipo de item mágico que o ladino pode usar também. Ele pode usar bombas de fumaça, há uma infinidade de objetos que o ladino pode utilizar. Se você quiser ver alguma coisa assim, você pode ver, por exemplo, 007, Missão Impossível. Examina exatamente aqueles itens que tem naquele contexto e conversa com o seu mestre que você pode usar. Com certeza, utilizando todo esse formato de background, o personagem ter uma linha de conhecimento específico, não só roubar, uma linha de um ideal específico, sua narrativa e seu jogo
vai ficar muito mais interessante que qualquer ladino que alguém já viu. Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês assistirem o vídeo até aqui. O vídeo foi bem curto, esse vídeo foi sugerido por um dos inscritos aqui do canal que ele deixou nos comentários. Então, se você quer saber um pouco mais de RPG, quer algum tema específico para eu falar aqui, por favor, se inscreve no canal, curte e comenta. Deixa o comentário aqui embaixo do que você quer ver exatamente no próximo vídeo do canal, tudo bem? Então é isso, muito obrigado por estarem até aqui, muito obrigado por essa audiência maravilhosa e boas aventuras. Valeu!